Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Valnei, do Valnei Andrade HQ. Hoje iremos falar a respeito de mutantes e meta-humanos brasileiros das HQs, ou seja, mutantes da Marvel e meta-humanos da DC que são brasileiros nas HQs. Mancha Solar foi criado em 1982 por Chris Claremont e Bob McLeod. Foi o primeiro personagem brasileiro da Marvel Comics. Roberto da Costa nasceu no Brasil e manifestou suas habilidades mutantes pela primeira vez num jogo de futebol. Roberto é um jogador de futebol de nível amador e chegou a ser cotado para jogar nas Olimpíadas. Seus poderes se manifestaram pela primeira vez em uma briga durante uma partida de futebol. Rapidamente as notícias de sua natureza mutante se espalharam, chamando a atenção de Donald Pierce, membro do Clube do Inferno, grupo criminoso que costumeiramente usa mutantes como seus agentes. Pierce enviou mercenários para sequestrar a namorada de Roberto, Juliana Sandoval, e usá-la como isca para atraí-lo para uma emboscada. Mas Roberto foi salvo pelas jovens mutantes Karma e Miragem. Infelizmente, Juliana morreu durante esse confronto, tentando proteger o namorado de um disparo. Mancha Solar, juntamente com Mirage e Karma, perseguiu Donald em busca de vingança, mas mais tarde se juntaram a eles Lupina e Míssil. Depois que Pierce fugiu, o professor Xavier se ofereceu para treinar os 5 jovens, formando assim a primeira equipe de novos mutantes. Ele é um mutante nível ômega, absorção de energia solar, força e voo. Já participou dos X-Men da Costa Internacional, Clube do Inferno, Novos Mutantes, X-Force, Corporação X, Vingadores, Novos Vingadores e Vingadores Americanos. Magma. Amara nasceu em uma cidade escondida no interior da Amazônia, conhecida como Nova Roma, um lugar fundado há muitos séculos por romanos e incas que fugiram de suas respectivas pátrias. Filha de um opositor da nova política de governo de Nova Roma, tirada de lá para escapar dos inimigos de seu pai, sendo criada como uma índia, Mara ficou escondida por anos, até que encontrou-se com os X-Men, que estavam em uma expedição na selva e descobriram seu disfarce. Foi então que a Mara e os X-Men foram capturados por soldados de Nova Roma e aprisionados. A sacerdotisa Selene decidiu que o sacrifício de Amara deveria ser feito e usou seus poderes e começou a drenar a energia vital de Amara. Foi quando Mirage, dos Novos Mutantes, usou seus poderes e iludiu Selene, fazendo com que ela soltasse Amara. Entretanto, Selene recobrou o controle e jogou Amara num poço de lava. De algum modo, os poderes de Amara se manifestaram e, ao invés de morrer na lava, ela se fortaleceu. Então, com a ajuda dos X-Men, ela derrotou Selene. Capitão Força. O Capitão Força foi um super-herói brasileiro da Marvel que apareceu em apenas uma história e foi uma passagem super rápida. Seu único superpoder é a super-força. Foi morto pelo vilão Zeitgeist Shechel. Seu nome verdadeiro é André Mescher e ele apareceu na história Saudades, estrelada por Wolverine. É um garoto mutante que Wolverine conhece em Fortaleza e que ele tenta levar para o Instituto Xavier. Shechel tem o poder de mexer com o equilíbrio das outras pessoas ao redor, mas ainda não consegue controlá-lo bem. Acaba nas mãos de Kun-Ra das Zanext, que o lobotomiza e o vende como empregado para as minas de garimpo de Serra Pelada. Wolverine o encontra
e o leva para trabalhar como zelador no Instituto Xavier. Logan sempre imagina como Chechel poderia ter se tornado um ótimo mutante com os X-Men, se não fosse o estrago que Kun-Ra fez nele. Nata, Renata da Lima, ou Nata, é uma mutante com super força, super velocidade, super resistência, que só aparece em uma história. A primeira manifestação de seus poderes é aos 13 anos de idade, como acontece com muitos mutantes do universo Marvel. Sua família a rejeitou e a obrigou a sair de casa. Paragon, personagem da Marvel, seu nome verdadeiro é Maya. Seus poderes são muitos. Ela chega a parecer invencível, é quase invulnerável, possui super força, tem vigor sobre-humano, super reflexo, é capaz de se teleportar de uma forma limitada, é dotada de lâminas retráteis, pode se transformar em uma forma de metal, consegue lançar poderosas rajadas de energia e pode drenar a vida orgânica. Só isso? Não, no começo, Maya era uma indígena, mas sem saber, tinha habilidades acima da capacidade humana. Mas um dia, o Dr. Niles a capturou e usando tecnologia alienígena, a transformou em um ciborgue. Assim, ela se tornou Paragon, uma arma que só obedecia ao comando de Niles. Depois de testá-la, Niles começa a cloná-la a fim de criar um exército imbatível de Paragons, Shark Girls, ou Menina Tubarão, ou Garota Tubarão. Yara dos Santos é uma pernambucana que cresceu sem família e se descobriu mutante após o último incidente com a Fênix. Uma noite, Yara sentiu uma vontade de comer peixe e saiu de casa. Sem saber como, ela nadou no mar até encontrar um barco de pescadores e começou a comer alguns de seus peixes. Ao descobrir que os pescadores estavam caçando tubarões para vender suas barbatanas, os poderes de Yara começaram a se manifestar e ela os atacou. Foi detectada por Cérebra ao manifestar de seus poderes e Anjo foi até Pernambuco para convencê-la a ir para o Instituto Jean Grey, onde seria treinada e compreenderia melhor a sua condição de mutante. Mas os X-Men não eram os únicos interessados na garota. Mística e o novo Samurai de Prata também foram e enfrentaram os dois. Fogo, heroína da DC, faz parte da Liga da Justiça Internacional. Fogo é o codinome da modelo Beatriz Bonilla da Costa, que nasceu na floresta amazônica, onde seus pais haviam ido passar as férias. Um índio fez o parto de Beatriz e no ato fez a previsão de que ela se tornaria uma pessoa muito importante. Ela trabalhava para o órgão governamental Espiões Nacionais do Brasil e, em uma missão, foi atingida por uma explosão de piroplasma. Depois do acidente, passou a ser capaz de ficar incandescente em fogo verde, podendo voar e controlar o fogo. Ao ser atingida por labaredas de um dragão místico, Beatriz também ganha o poder de lançar bolas de fogo verde. Ela também é transponível, sendo que qualquer objeto pode passar por ela quando está em sua forma incandescente. Miragem. Miriam Delgado, personagem do universo Marvel, era integrante da tropa Titã, tem o poder de mudar de forma e aprender a controlar a criação de ilusões à distância. Ela era originalmente uma dos jovens titãs que vieram do futuro para impedir que Troia desse à luz a seu filho, que de acordo com Miriam se tornaria o vilão Lord Caos, para quem ela trabalharia em seu tempo futuro.
consegue esse objetivo e os titãs passam a ocupar a fazenda de Troia. Mirage foi estrupada por seu então namorado, Asa Noturna, ex-jovem titã. Depois de dar à luz a sua filha Juliane, passa a dedicar sua vida a ela. Sua história envolve linhas do tempo alternativas, como a de vários super-heróis, o que faz com que seja meio complicado entendê-la e explicá-la, sem ler as revistas. Alegra Garcia. Alegra Garcia é uma vilã da DC cujos poderes consistem em controlar o espectro eletromagnético e focalizar os raios ultravioletas do Sol em algum alvo, esquentando bastante. Ela nasceu na Amazônia e cresceu na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. Conseguiu suportar isso? Bem, seu pai verdadeiro é Eduardo Reis, de quem herdou o poder de controlar o espectro eletromagnético, e sobre o qual é falado a seguir. Mas ela foi criada por seus pais adotivos, Ramon e Esperança Garcia. Em algum momento, ela é presa no asilo Arkham e seu pai biológico, a fim de tê-la ao seu lado, contrata o Exterminador, também conhecido como Slade, e seus titãs para tirá-la de lá. Assim que é libertada, vem ao Brasil, mata o pai e pede um lugar no time do Exterminador, que não aceita. O Idiota. César Lopes é o nome desse vilão da DC. Na verdade, essa definição é simples demais. Você deve ler sua história para entender melhor essa complexidade. Ele é o vilão principal da história do Batman chamada O Idiota. Esse carinha surge da junção de 4 mentes doentes que são conectadas pelo Dr. Crosby em um experimento envolvendo um tal de raiz idiota, que faz com que quem a ingira tenha ideias idiotas. É claro, vive num mundo idiota, que é o ambiente criado pelos efeitos da raiz. Ele quer ser real e para isso precisa se alimentar das mentes das pessoas, mas para ele fazer isso, as pessoas têm que ingerir a raiz. Para tal, ele conta com a ajuda do Dr. Crosby, que contrata um Indy Zeno como traficante. Depois de conseguir mentes suficientes, o vilão se torna real e passa a perseguir Batman, por crer que sua mente é muito saborosa por ser muito complexa. Capoeira. Para combinar com esse nome sensacional, nada melhor do que uma habilidade também sensacional. Ele é um expert na luta capoeira. Essa é a única habilidade desse vilão na DC. Ele não tem superpoderes. Seu nome verdadeiro é Jesus Valdez e ele aparece em uma história apenas. Sua roupa se parece com um traje de dança flamenca. Sinceramente, não sabemos muito mais sobre esse personagem, porque é difícil encontrar informações sobre ele. Lanterna Verde. Lanterna Verde. Pois é, meus caros amigos. Também temos uma Lanterna Verde. Herói da DC, ou melhor, tivemos, como de costume, com os personagens brasileiros já citados, ele durou apenas uma história, na qual se torna o super-herói e morre pouquíssimo tempo depois. Seu nome é José Hernandes, e essa história é parte da Crise nas Infinitas Terras, série mega complexa para quem não é acostumado com a DC, que envolve a realidades paralelas e coisas do tipo. A nave do Lanterna Verde, Tyrion Sur, sofre um acidente e assim como acontece com a Lanterna Verde Hal Jordan, o alienígena acidentalmente passa seu anel, o alienígena acidentado passa o seu anel e sua bateria energética para o brasileiro, que igualmente a Hal era o piloto da Força Aérea de seu país. José também é piloto da Força Aérea Brasileira. E José tem uma morte heróica, salvando
a Supergirl da Terra D. Jaguar. Rafael Ard, o Jaguar, também aparece em apenas uma história da DC, mas é bastante difícil encontrar algo sobre ele. Sabe-se que ele pode se transformar em uma forma humanoide felina, como a imagem dele sugere. Aparentemente, Rafael Ard é uma das várias vítimas dos experimentos de nazistas no Brasil. Ele é um sobrevivente e busca vingança pelo que fizeram a ele, mas não sabemos se ele vira o Jaguar por causa desses experimentos. Tudo indica que sim. Existem 2 personagens brasileiros da DC que adotaram esse pseudônimo: Rafael Ard, do item anterior, e Maria Conceição Guzmán. Ela era estudante no Rio de Janeiro, mas decidiu ir para os Estados Unidos. Suas habilidades de se transformar num poderoso humanoide felino são as mesmas que tinha sua tia, Maria. Tem um romance com Free. Também não sabemos muito sobre ela, que, como de costume, aparece em uma história apenas. Escândalo Savage. Essa vilã da DC, integrante do Sexteto Secreto, junto de personagens como Bane e Lex Luthor, tem poderes ainda não completamente conhecidos. Aparentemente é capaz de regenerar partes do seu corpo, diz ter longevidade maior que o normal e é uma lutadora ávida. Seu pai é o vilão Vandal Savage, um homem das cavernas que se tornou imortal quando um meteorito caiu na Terra há 50.000 anos. Ela é uma personagem relativamente recente, aparecendo pela primeira vez em 2005. Wanderer. O nome verdadeiro dessa vilã é Vitória. Seu poder chega a ser injusto. Ela mata as pessoas apenas com um toque. Seu pseudônimo deriva da aranha armadeira, em inglês, Wanderer, Spider, que só existe no Brasil, e é um bicho medonho. É a aranha com o veneno mais perigoso do mundo e pode levar um ser humano à morte em instantes, com apenas uma picada. Vitória é uma excelente lutadora de artes marciais, mas não luta capoeira, é claro. Seu estilo de batalha corpo a corpo é único. Seus poderes são adquiridos quando ela foge de um bando de homens bêbados cujas intenções era estrupá-la. Ela vai para a floresta e cai em uma cova cheia de aranhas armadeiras. Seus olhos se enchem de pavor ao ver uma delas subindo pelo seu corpo. A garota foi picada 319 vezes. Quando os bêbados a reencontraram, não notaram as marcas de picadas até estarem perto demais. Ao encostar nela, um deles caiu morto. Os outros que não a tocaram criaram a lenda por trás dela e também seu pseudônimo. Ao voltar para casa, a garota mata sua mãe, não deixando claro se estava lúcida ou não, se não sabia o que estava fazendo ou se gostou do que fez. Lord Funny. Hilde Morales é um travesti que foi criado pela avó, que queria que a linhagem de bruxas poderosas, da qual fazia parte, continuasse. Lord Funny trabalhou como prostituta até ser brutalmente estrupada em uma festa. Ela se torna de fato uma bruxa e se une aos Invisíveis, grupo que luta pela libertação humana da opressão de demônios extradimensionais. Yawara. Yawara é uma guerreira brasileira e amiga de Aquaman. Yawara é um membro da Tapiarape, uma tribo indígena que vive na floresta amazônica. Ela e Aquaman fazem parte de um grupo chamado Os Outros. Eles compartilhavam uma conexão telepática. Wave Langit. Esse vilão da DC
não tem muita história. A única coisa que nós sabemos a respeito dele é que ele é o pai biológico de Alegra Garcia, Eduardo Reis. E os poderes e habilidades dele são o mesmo que o da filha Alegra Garcia. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apanhado que eu fiz sobre mutantes da Marvel e meta-humanos da DC brasileiros. Espero que vocês gostem e compartilhem, divulguem esse canal, visualizem, se inscrevam, porque procuramos sempre estar pesquisando e fazendo o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espalhem essa boa notícia, que é o canal Valnei Andrade HQ. Até breve, com novas histórias. Fui!